Nesse vídeo eu vou fazer um resumão do Brasileirão de 2024, trazendo a tabela, fatos, números e algumas curiosidades. Pois bem, meus amores, fim do Campeonato Brasileiro. Agora só em abril do ano que vem. E quanta coisa aconteceu, hein? Nada mais justo do que começar esse vídeo falando do campeão, Botafogo. No último domingo, o Botafogo venceu o São Paulo por 2-1 e após 30 anos conquista o Campeonato Brasileiro, se tornando tricampeão. O Glorioso já tinha sido campeão em 1968 e 1995. Merecidíssimo esse título. O elenco do Botafogo é melhor do que o do Palmeiras e jogou muito mais bola. Um ano mágico pro clube carioca e pra John Textor, que também conquistaram a Libertadores jogando muita bola. Se tornou um dos únicos 3 times a conquistarem Brasileirão e Libertadores no mesmo ano, juntamente com o Flamengo de 2019 e o Santos de 62 e 63 de Pelé. Em segundo ficou o Palmeiras com 73 pontos. Se a gente for botar na balança, 2024 foi o pior ano em termos de títulos de relevância pro Palmeiras desde que Abel Ferreira assumiu o comando do time. O vice-campeão brasileiro conquistou apenas o Campeonato Paulista nessa temporada. Inclusive, o meio-atacante Rafael Veiga publicou em suas redes sociais lamentando o ano ruim do Verdão e afirmando esperar que 2025 seja um ano diferente pro clube. Eu ainda lembro da entrevista que Abel Ferreira deu, dizendo que se o Palmeiras chegasse no final do ano sem nenhum título conquistado importante, ele mesmo pediria pra sair. Vai embora, seu merda. Não dá mais pra mim, capitão. Terceiro, Flamengo com 70. Na sua despedida, Gabigol marcou no empate por 2-2 contra o Vitória. E no final do jogo, quando foi dar entrevista e responder aquelas pessoas que estavam pedindo ainda pra ele ficar no clube e tudo mais, ele falou que não tem volta, que vai sair porque tem palavra. Sou homem, afirmou o jogador. O Flamengo, além de perder um ótimo atacante, perde um grande ídolo. No final, o Gabigol deu aquela famosa volta olímpica, agradecendo a todos os torcedores que estavam lá presentes no Maracanã. Ele deixa o clube somente com esses números aí, ó. 308 jogos, contribuiu 204 vezes para gol, sendo 161 gols, se tornando o maior artilheiro do clube no século e o 6º maior artilheiro da história do Flamengo, além de ter se tornado o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores. Foram 13 títulos conquistados, incluindo 2 Copas do Brasil, 2 Brasileirões e 2 Libertadores. Quarto, Fortaleza com 68. O Fortaleza terminou essa Série A ostentando a melhor campanha de um clube nordestino na história dos pontos corridos. Ele terminou com 68 pontos, tendo 19 vitórias, 11 empates e apenas 8 derrotas. Terminou invicto como mandante com 14 vitórias e 5 empates. Impressionante, de verdade, sério mesmo. Nesses últimos 6 anos de Série A, desde que voltou pra Série A em 2019, foi a segunda vez que o Fortaleza acabou no G4 e a 4ª vez que o Fortaleza acaba entre os 10, pelo 4º ano consecutivo. As campanhas do Fortaleza são 2019, 9º colocado, 2020, 16º, foi o único ano que ele passou perrengue, 2021, 4º lugar, 2022, 8º, 2023, 10º e esse ano, 4º lugar. Se tornou um clube respeitadíssimo. Quinto, Internacional com 65. O Inter terminou o campeonato com 3 derrotas seguidas, justamente para times que acabaram no G4, mas fez um grandíssimo retorno e mereceu ir para a Libertadores. Sexto, São Paulo com 59. A reta final do tricolor também foi muito ruim e também com 3 derrotas consecutivas, assim como o Inter, mas ficou com sua vaguinha na Libertadores. Sétimo, Corinthians com 56. Com gol de Roberto, que acabou o ano como artilheiro do Brasil. Quem diria, meus amigos? O Corinthians terminou o campeonato com 9 vitórias seguidas e se tornou um dos 3 times com uma das maiores sequências de vitórias na história dos pontos corridos. Detalhe, Yuri Alberto foi o pior artilheiro do Brasileirão dos últimos 8 anos, fazendo apenas 15 gols, juntamente com Alejandro do Vitória. Já Garro terminou como líder de assistências da Série A, com 10 passes para gol. E tu, acha que Yuri Alberto fica ou vai pro West Ham da Inglaterra ou qualquer outro clube da Europa? O que for bom pro Corinthians vai ser bom pra mim, então vamos que vamos. Oitavo, o Bahia, com 53. Com mais de 48 mil pessoas na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Atlético Goianiense por 2-0 e após 35 anos, tá de volta à Copa Libertadores da América. O interessante é que o planejamento do Grupo City pro Bahia essa temporada era para que ele acabasse entre os 10 e ir pra Copa Sul-Americana, mas o Bahia foi além. Aí tu imagina, se o Grupo City investiu mais de 200 milhões no Bahia, visando ficar entre os 10, pensa no Bahia tendo ficado entre os 8 e indo pra Libertadores. O que eles não almejam pro próximo ano e quanto eles não vão colocar na mesa. Pois é, meus amigos, é o Bahia City. No Cruzeiro com 52. O Cruzeiro foi até Caxias do Sul na última rodada e venceu o Juventude por 1-0 com gol dele, Carlito Tevez. Brincadeira, não é esse não, isso aí é lendário, já se aposentou. A gente tá falando desse molecão aí, ó, da base do clube. Mesmo com a vitória, o Cruzeiro não conseguiu ir pra pré-Libertadores, porque o Bahia também ganhou. Ele precisava que o Bahia pelo menos empatasse. Detalhe, Diniz já foi demitido, viu? Pra uma pessoa chegar uma semana pra você estar aqui até o final de 25 pelo menos. E depois de uma semana você tá fora do negócio. Décimo, Vasco com 50. O que eu tenho a dizer sobre o Vasco é que finalmente o Vasco não terminou a Série A brigando contra o rebaixamento.
11º Vitória com 47. É pra se aplaudir de pé o que o Vitória fez nesse campeonato. Começou muito mal, já cotadíssimo pra ser rebaixado. Mas no meio do caminho a diretoria refez a rota, enxergou as falhas, enxergou as lacunas no elenco, contratou e foi o 6º melhor time do retorno, sendo competitivo da mesma forma tanto em casa como fora. Nos últimos 13 jogos do campeonato, o Vitória ganhou 7, empatou 4 e só perdeu 2, justamente pros 2 melhores times do retorno, Internacional e Corinthians. Vaga garantida na Sul-Americana e artilheiro do campeonato, como eu já tinha dito lá atrás, Alejandro, junto com o Roberto, tiveram 15 gols. 12º Atlético Mineiro e 13º Fluminense, que além de escaparem da queda, conseguiram vaga na Copa Sul-Americana 2025. Quem olha nem imagina que não passava nem Wi-Fi, né? O Fluminense, que por sinal ganhou pela primeira vez do Palmeiras no Allianz Parque, pelo placar de 1-0, gol de Kevin Serna. Agora um fato muito curioso. Dos 15 jogos que Thiago Silva fez pelo Brasileirão, o Fluminense só perdeu em 2 e não levou gol em 10. É um absurdo o impacto que ele causa quando tá em campo. Só dele estar ali, ele já organiza a linha defensiva do time. É um zagueiraço. O monstro. 14º Grêmio com 45. O clube que ano passado foi vice-campeão, tendo Soares como artilheiro. Nesse ano foi apenas o 14º, ficando com a última vaga da Copa Sul-Americana. Na derrota por 3-0 pro Corinthians, Jeromel fez o seu último jogo da carreira aos 39 anos. Foram 9 anos de clube e 15 títulos conquistados, incluindo uma Libertadores, uma Copa do Brasil e 7 Campeonatos Gaúchos. Quem perde é o futebol brasileiro, né, minha gente? Valeu, Jeromito! 15º Juventude com 45 e 16º Bragantino com 44. Bragantino que escapou na última rodada goleando o Criciúma. Rebaixados, o Atlético Paranaense 17º com 42. O Atlético foi rebaixado no ano do seu centenário. Desde 2013 que o Furacão não jogava a Série B. Foram inúmeras grandes campanhas na Série A. Clube que foi finalista da Libertadores 2022 e bicampeão da Copa Sul-Americana em 2018 e 2021. Vai disputar a segunda divisão em 2025. Um fato curioso, o Atlético Paranaense gastou mais de 80 milhões em reforços para essa temporada. Deu no que deu, né? No começo do ano, o Pablo deu essa entrevista aí, ó. Tem clubes que caíram para a segunda divisão no seu centenário. Que coisa, hein, Pablo? Que coisa, Pablito. Após 35 anos, vamos ter uma primeira divisão sem um clube paranaense. Nem Coritiba, nem Atlético Paranaense, nem Paraná, nem ninguém. 18º Criciúma com 38, 19º Atlético Goianiense com 30, 20º Cuiabá com 30. Juntando todos os peladeiros que jogaram, a seleção do campeonato ficou assim. Melhor goleiro, John. Lateral direito, Wesley. Zagueiros, Barbosa e Bastos do Botafogo. Lateral esquerdo, Bernabei. Joga demais esse bichinho, viu? Volantes, Marlon Freitas e o Coringa Gerson. Meias, Alan Patrick, cracaço. E Rodrigo Garro, líder em assistência do Brasileirão. Atacantes, Luiz Henrique e o menino Estevão. Com o término da edição de 24, essa é a lista dos clubes brasileiros com mais títulos, tirando os estaduais. Palmeiras 24, São Paulo 23, Flamengo 20, Santos 18, Cruzeiro 17, Corinthians 15, Grêmio 14, Inter 11, Atlético 10, Vasco 9, Fluminense 8, Atlético Paranaense 5 e agora o Botafogo 5. Por outro lado, esses são os clubes que estão há mais tempo sem vencer o Campeonato Brasileiro. E aí tem toda essa lista aí que eu tô com preguiça de ler, aí só dá uma pausa aí e tu lê, tá? E esse foi o Brasileirão 2024. Agora o campeonato mais disputado do planeta vai parar por 5 meses. Até lá, muita coisa vai acontecer e a tendência é que a gente tenha muito mais emoções, mas muito mesmo. Até porque todos os clubes estão recebendo muitos investimentos, se tornaram SAF, estão recebendo dinheiro das ligas, então o nível vai estar muito elevado e a gente vai ter um futebol muito absurdo. E pra fechar com chave de ouro, me diz tu, o que mais te surpreendeu positivamente, o que mais te surpreendeu negativamente? De tudo o que aconteceu, o que é que tu mais gostou e o que menos gostou? Já de agora, desses times aí que vão disputar próximo ano, quem é que tu acredita que vai levar o título? Quem serão os outros 3 que vão acabar no G4? Quem irá pra pré-Libertadores? Quem serão os 4 sorteados pro rebaixamento? Em dezembro de 2025 teremos todas as respostas. E cá estarei fazendo uma grande live pós-campeonato. Podem esperar e me cobrar, viu? Beijo no coração e vem cá, deixa eu dar um cheiro, deixa eu dar um cheiro.